Em geral, você não encontrará arte ou faculdade que possa analisar a si mesma, que possa se aprovar ou se reprovar. Epiteto Discursos. No vídeo de hoje eu compartilho com vocês um importante ensinamento estoico sobre um valioso presente que recebemos, mas que poucos de nós usamos de maneira apropriada. Sejam muito bem-vindos, vamos começar! Vamos começar entendendo o que epiteto quer dizer com a ideia de que, em geral, não existem faculdades ou capacidades que possam analisar, aprovar ou reprovar a si mesmas. Acompanhe agora o raciocínio de Epiteto. Ele diz: a arte da gramática está restrita basicamente à análise, estudo e regulamentação de uma língua. Já a arte da música está confinada à criação e à análise das harmonias musicais. Agora perceba, nenhuma das duas artes pode se autoanalisar. Epiteto continua dizendo: se você está escrevendo para um amigo, a arte da gramática irá te ajudar a decidir quais palavras usar e como organizá-las, mas não irá te dizer se é ou não uma boa ideia escrever para esse seu amigo. Com a música não é diferente. Se é um bom horário para cantar ou tocar, a arte da música em si não pode decidir. Então, o que será que pode? Vai dizer Epiteto: a faculdade que analisa a si mesma e as demais, ou seja, a razão. Epiteto diz que a razão é a única dentre as faculdades utilizadas por nós capaz de avaliar a si mesma. Ela nos permite analisar o que é capaz de fazer, qual o valor que tem, e ela pode também, em adição, avaliar os demais. Vamos usar um exemplo simples para melhor compreensão. Imagine uma ferramenta qualquer. Vamos pegar um martelo, por exemplo. O que é que decide se a ferramenta martelo é boa ou ruim? Na realidade, a ferramenta em si, o martelo, não vai te dizer se ele é bom ou ruim. Nós precisamos, é claro, utilizar a nossa faculdade de raciocinar para chegar a uma resposta. O martelo, é claro, pode ser tanto utilizado para coisas boas como para coisas ruins, e é justamente a nossa razão que vai apontar o uso que nós queremos fazer dele. A nossa razão é extremamente útil para nos ajudar a analisar coisas como a música, a gramática e tantas outras artes. Ela nos possibilita julgar os benefícios e decidir como e quando é a melhor opção para usar tantas coisas. Seguindo essa mesma linha de pensamento, os estoicos vão dizer que uma vez que recebemos o valioso presente do raciocínio, deveríamos fazer bom uso dele. Segundo a sabedoria estoica, uma das coisas mais importantes que podemos fazer com a nossa faculdade de raciocinar é justamente o bom uso das nossas próprias impressões. Epiteto vai dizer: recebemos o melhor e mais eficaz presente, a habilidade de fazer bom uso das nossas impressões. Agora, pense em um presente que você gostaria muito de ganhar. Não seria tolice ganhá-lo e nunca utilizá-lo ou não fazer bom uso dele? É exatamente assim que os estoicos pensam sobre o uso da nossa faculdade de raciocinar. Tendo à disposição um presente tão importante, deveríamos nos dedicar a usá-lo da melhor forma possível, a cuidar bem dele e a valorizá-lo. Mas, ao invés disso, a maioria de nós o deixa de canto e passa a vida toda a se inquietar e se preocupar com assuntos que, diferente da nossa capacidade de raciocinar, não estão sob nosso controle. Preste atenção ao que Epiteto diz. Mesmo havendo apenas uma coisa para a qual verdadeiramente podemos nos dedicar e nos devotar,
referindo-se ao bom uso de nossa razão, ainda assim escolhemos nos preocupar e nos apegar às coisas que não estão completamente sob nosso controle. E estando apegados a tantas coisas que não podemos controlar, acabamos sendo carregados por elas, sem que nos sobre tempo e energia para dedicarmos ao aperfeiçoamento da nossa própria razão. É justamente por isso que Epiteto nos sugere: faça o melhor uso daquilo que está sob seu poder e trate o resto de acordo com a natureza do mesmo. Salvo os casos em que as pessoas possuem alguma questão biológica que as impede de desenvolver ou utilizar apropriadamente sua capacidade de raciocinar, todos temos controle para fazer bom uso de nosso raciocínio, mas ainda assim não fazemos. Portanto, o presente valioso e gratuito que está à disposição de todos nós, mas que muitos não valorizamos, é a nossa própria capacidade de raciocinar. Saímos pelo mundo perdidos, arrastados, levados, presos a tudo que foge de nosso controle. Por isso, as obras estoicas possuem recorrentes ensinamentos que nos dizem para nos atentarmos à nossa razão e nos dedicarmos por toda a vida à lapidação e aperfeiçoamento dela. Caso você nunca tenha refletido sobre isso, talvez agora esteja se perguntando: mas por onde eu posso começar? Como posso começar a fazer melhor uso da minha razão? Epiteto nos dá uma importante dica sobre isso quando diz: para toda a situação com a qual nos depararmos, precisamos ter em mente o seguinte: o conhecimento do que é nosso e o que não é, e o que posso fazer e o que não posso com relação às situações que se apresentam a mim. Esse é o tipo de reflexão que você deveria escrever todos os dias e colocar em prática. A ideia é que passemos a usar nossa razão não para reagir impensadamente às coisas que se apresentam a nós, mas para desenvolvermos reflexões que nos tragam maior clareza mental e maior objetividade em nosso comportamento. Que passemos a refletir sobre coisas como: algo foge ao meu controle? Preciso necessariamente me transtornar? Ou alguém pensa diferente de mim? Preciso entrar em guerra com essa pessoa ou em um estado de aflição profunda? Criar o hábito de utilizar a valiosa faculdade da razão para clarear os nossos pensamentos e não tornar as dificuldades ainda mais pesadas é o mínimo que podemos fazer com um presente tão rico que recebemos, que é a nossa capacidade de raciocinar. Lembrando que para os estoicos a faculdade do raciocínio pode por nós ser aprimorada constantemente. Por isso, nos aconselham a praticarmos exercícios frequentes de visualização, reflexão e até nos sugerem o uso de um caderno para anotação de nossos pensamentos, reflexões e aprendizados, justamente como Sêneca e Marco Aurélio faziam. É importante ressaltarmos que quando os estoicos falam sobre a faculdade de raciocinar, não estão tratando do raciocínio matemático ou do raciocínio voltado apenas para o aprendizado técnico, mas da ação de refletir sobre a vida e sobre os nossos próprios comportamentos, opiniões e pensamentos, de forma a enxergar o que se observa sem distorções, barreiras e sem um olhar catastrófico ou de vitimização. No último episódio do meu podcast, eu tratei justamente do assunto distorções de pensamentos. Lá, eu também abordei justamente essa questão do uso do nosso raciocínio e compartilhei com vocês algumas reflexões que podem ser feitas para que essas distorções de pensamento possam começar a ser reduzidas. Eu deixo aqui no box de informações abaixo desse vídeo o link para quem quiser ouvir esse episódio do podcast. Lembrando que esse vídeo trata apenas de uma introdução ao assunto.
Portanto, eu sugiro que você passe a se dedicar a aprender cada vez mais sobre como fazer melhor uso da sua capacidade de raciocinar, de modo que consiga reduzir cada vez mais os seus pensamentos distorcidos. Assista aos demais vídeos do canal, eles também podem te ajudar. Leia as obras estoicas, eu vou deixar nos comentários aqui embaixo algumas recomendações de livros e links para quem quiser adquirir os livros com desconto pela Amazon. E é claro, busquem outras fontes de conhecimento que vocês considerem importantes. Aqui tratamos de uma breve visão estoica sobre a faculdade do raciocínio, mas esse é um assunto amplamente tratado por várias outras linhas de pensamento filosófico, que também podem ser pesquisadas e estudadas por vocês. E mantenha sempre em mente que, de acordo com os estoicos, a nossa capacidade de raciocinar é um valioso presente que a vida nos deu. Portanto, eu espero que você faça até o final da sua vida excelente uso dela. Muito obrigada por assistir até aqui, obrigada por acompanhar o canal. Para os que ainda não me seguem no Instagram, eu sugiro darem uma olhada na página. Lá eu compartilho com vocês frases, pensamentos e reflexões diárias sobre estoicismo que podem também te beneficiar no melhor uso da sua razão. Um super abraço estoico para vocês, galera. Nós nos vemos com toda certeza no próximo vídeo, lá pelo Instagram e no próximo podcast. Lembrando que toda quarta-feira tem episódio novo no podcast da Garota Estoica. Tchau!